De volta já aqui com Bem Assim. E hoje, dia 17 de novembro, é o Dia Mundial da Prematuridade. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, 15 milhões de bebês nascem prematuramente a cada ano. Esse número, ele é bastante alto, tá, gente? Para explicar sobre esse tema aqui pra gente e também falar sobre como é que a gente pode prevenir, nós estamos agora com a pediatra Flávia Monteiro. Muito bom dia, doutora Flávia. Seja muito bem-vinda mais uma vez aqui ao nosso Cantinho Bem Assim. Bom dia, obrigada pela oportunidade de discutir esse tema tão relevante nesse mês que é o Novembro Roxo. Sim. Né? E esse roxo é exatamente da sensibilidade do bebê prematuro, né? Certo, nada, só caiu. Isso. Então, é uma oportunidade ímpar da gente trabalhar isso, tentando diminuir essa quantidade, né, de bebês através das consultas de pré-natal adequada, né, e da sensibilização da sociedade como um todo para essa causa. Certo. Enquanto o pessoal pega ali um novo microfone para a senhora, eu vou aqui falando para o pessoal de casa um pouquinho, né, sobre essa questão da prematuridade. Como eu já havia falado no início do programa, né, a gente está no mês de novembro. Além da campanha do Novembro Azul, que é uma campanha muito importante, também tem a campanha do Novembro Roxo, que fala exatamente sobre esse assunto. Vamos explicar agora, doutora Flávia, para o pessoal de casa que está nos assistindo, o que é a prematuridade? O que vai configurar essa prematuridade do bebê? A prematuridade é relacionada à idade gestacional com que esse bebê nasce. Então, todo bebê que nasce antes de 37 semanas, ou seja, antes dos 9 meses de gravidez materna, ele é considerado prematuro. Isso vai ser variável, prematuro tardio ou prematuro extremo, quando é aqueles bebês que nascem antes das 28 semanas de gestação. Esses bebês, eles geram não só uma sequela de saúde individual para o bebê, mas também um trauma psicológico para a família, muito importante, além de um custo social coletivo altíssimo, né? Se você imaginar que entre 9% e 11%. Então, vamos trocar de novo aqui o microfone da doutora Flávia, para o pessoal de casa poder escutar melhor. Agora. Melhorou? Agora sim. Então, se você imaginar que entre 9% e 11% desses bebês que nascem abaixo de 37 semanas vão precisar de cuidados intensivos, isso vai gerar um custo anual aí, se você considerar uma conta conservadora, em torno de 15 bilhões por ano para o país, no Brasil isso. A gente tem uma taxa um pouco mais alta que os países de alta renda, né? Onde isso vai variar de 9,5%, a gente tem em torno de 11,5% dos nascimentos no Brasil são de bebês abaixo de 37 semanas. Existem graus de prematuridade, doutora, se a gente pode dizer? Existem. Os bebês que nascem abaixo de 28 semanas, eles são considerados prematuros extremos. Os que nascem dessa faixa de 28 até 31 semanas são considerados bebês muito prematuros. Certo. Até 34, prematuros moderados. E de 34 a 37 semanas, a gente chama de prematuros tardios, que são os bebês já próximos ao termo, aos 9 meses. O ideal é que um bebê ele nasça a partir das 37 semanas de gestação, seria isso? Sim, o ideal porque é quando se considera que o bebê está plenamente desenvolvido e apto, principalmente a sua função pulmonar, para executá-la no pós-parto. Existem riscos quando a gente fala de prematuridade, doutora? Sim. E esses riscos são diretamente relacionados ao grau de prematuridade e ao peso de nascimento. Esses riscos principalmente se devem ao risco neurológico, porque esses bebês eles têm chances maiores de desenvolver hemorragias intracranianas e o risco de desenvolvimento pulmonar, porque o bebê não vai mais estar desenvolvendo esse pulmãozinho dentro da barriga, né? Vai ser fora, na incubadora, no aparelho. Então, tudo isso vai gerar uma sequela de saúde futura para esse bebê, sim. Tem causas, tem fatores de risco para uma prematuridade? Sim. O fator de risco mais relacionado à prematuridade é um pré-natal inadequado. Sim. Segundo o Ministério da Saúde, toda grávida deveria ter pelo menos 6 consultas nesse pré-natal. Ter acesso aos exames laboratoriais e ter acesso aos exames de ultrassom que identificariam a grávida que tem um potencial de risco para evoluir com prematuridade, principalmente as hipertensas, as diabéticas, com infecções
de forma geral, HIV, sífilis, etc. Então, identificando a grávida que tem um potencial para evoluir com o trabalho de parto prematuro, você consegue trabalhar melhor cada caso. Isso vai sair bem menos oneroso e com bem menos trauma para essas famílias. Então, ter esse pré-natal, ter esse acompanhamento aí vai ser bastante importante, é a principal né? forma de evitar a prematuridade. O trabalho de parto prematuro é fazendo pré-natal adequado. Quais são as principais consequências quando a gente fala das crianças, por exemplo, que nascem prematuras, mas que conseguem sobreviver, se assim a gente pode dizer? Certo. Bom, você imagina que, fazendo uma média no país, a gente tem que os bebês prematuros eles ficam em torno de 50 dias internados. Lógico, Sim. isso vai variar se ele foi um prematuro tardio ou se ele foi extremo. Mas uma média geral é isso. Então, 50 dias dentro de uma unidade de UTI, né? Você imagina que o bebê vai passar por uma luta bem prolongada. Isso vai gerar como consequência principal, como a principal complicação, sequelas do desenvolvimento infantil, porque a maior complicação é a hemorragia intracraniana, e as sequelas que a gente chama de broncodisplasia, que é quando o pulmãozinho adquire uma formação diferente do que ele teria se tivesse nascido no tempo. Isso vai gerar alguma necessidade a mais de oxigênio ou de medicações de uso contínuo no futuro. Mas também é bom que a gente fale, né, doutora, sobre os casos que foram positivos, né, que os bebês conseguiram se desenvolver e hoje já não apresentam mais nenhuma consequência, né? Ah, sim, com certeza. O advento da modernidade nos aparelhos, né, nas medicações e no cuidado, hoje a gente sabe que quanto menos manuseio nesses bebês prematuros extremos, a gente vai estar protegendo o cérebro deles. Sim. Então, diante de todo esse cenário, hoje os bebês têm uma sobrevida e uma qualidade de vida muito melhor que há anos atrás. Então, é uma expectativa de vida normal para esses bebês, com todo esse cuidado que a gente oferece para eles. Quais são os principais cuidados que se deve ter com os prematuros? A partir do momento da alta, né, o que a gente vai orientar para essas famílias é que elas evitem principalmente o contato com muitas pessoas, né, Sim. Principalmente agora com a pandemia do coronavírus, para que esses bebês sejam menos expostos a doenças que habitualmente eles teriam. Só que como são bebês de baixo peso e já com uma imunidade prejudicada pelo tempo de internamento e pelo desenvolvimento neurológico e pulmonar prejudicados, essa é uma orientação que a gente sempre faz para eles. E outra muito importante, que é muito interligado com a prematuridade, é o aleitamento materno. Sim. O leite materno, para essas crianças, é remédio. Faz com que eles tenham tanto menos infecções quanto uma qualidade de vida seguinte à internação superior. Então, mesmo que o bebê ele fique ali internado, né, como você bem colocou, Flávia, depois de nascer, ainda assim é importante que ele receba o leite materno, né? Sim. No início, normalmente, eles não podem mamar, porque Sim. estão em uso de oxigênio ou de algum outro aparelho. Mas as mães ordenham esse leite e ofertam esse leite através da sonda para esses bebês. As que não conseguem um volume suficiente de leite, a gente tem acesso ao banco de leite da Santa Mônica, onde as mães também fazem as doações, e isso tudo vira uma rede, né, de oferta de leite materno para esses bebês. E é bom que a mãe ela se estimule, né, realmente Sim. a ordenhar esse leite para que quando esse bebê ele volte para casa, ela dê prosseguimento, né, doutora? Isso. A mãe, no início, ela fica muito em choque, né? Porque não é fácil você carregar um bebê na barriga, ele nascer antes do tempo e você, de repente, não tá com esse bebê no braço. Sim. Mas o aconselhamento da equipe, e é por isso que a equipe de UTI neonatal é uma equipe multidisciplinar, dentre outros fatores, é também por isso, é para que a gente estimule essa família para acreditar na recuperação daquele bebê e acreditar no potencial que o leite materno dessa mãe tem para aquele bebê. Tá joia. Doutora, talvez uma dúvida de algumas pessoas que estejam nos assistindo, eu particularmente também já escutei bastante sobre isso, é que assim, por exemplo, vamos lá, às vezes uma criança que nasceu com 6 meses de gestação, ela tem um desenvolvimento até melhor que uma criança que nasceu aos 8 meses, né, de gestação.
Isso é verdade? Isso é mito? Ou isso vai depender de cada caso? Vai depender, porque um bebê que nasce de 8 meses, ele pode ter mais complicações do que o bebê que nasceu de 6, apesar de normalmente não ser bem assim. Sim. Mas pode acontecer. Então, isso vai depender essencialmente do serviço que esse bebê nasceu, do acesso que ele teve, principalmente no momento do nascimento, porque isso já define hemorragia intracraniana para esse bebê. Então, vai depender da assistência que os dois tiveram e da evolução do que levou ao parto prematuro. Porque, às vezes, a indicação do parto prematuro não é só pela mãe, é também do bebê. Certo. Para a gente fechar aqui esse momento, então vamos deixar uma mensagem quando a gente fala de Novembro Roxo, quando a gente fala de prematuridade, porque é importante que a gente fale sobre isso, que a gente traga essa informação, né, para você que está nos assistindo aí, para você que está nos acompanhando e também, é claro, para toda a população. A mensagem que eu queria deixar é que para essas famílias que estão agora com o seu bebê prematuro internados, é que elas se sintam fortalecidas, para que a recuperação desses bebês seja favorecida por essa força. E, em tempos de eleições, inevitavelmente, a gente tem que comentar que a política também se envolva na causa, porque com uma assistência pré-natal adequada, a gente diminui esses índices. Com certeza, e nem todo mundo tem acesso à rede privada, né, a planos de saúde. Muitas pessoas dependem exclusivamente do serviço de saúde pública, então é muito importante que haja também investimento nessa área para que essa população não sofra, né, doutora? Exatamente. Se a gente tiver um acesso ao pré-natal facilitado, dificilmente a gente vai evoluir com tantos casos de parto prematuro. Pois é, se você então está aí gestando, né, esperando esse bebê, busque auxílio, busque ajuda médica, enfim, procure aí, né, se informar, ver onde é que você pode conseguir ter acesso a todas essas informações para que você cuide do seu baby, para que você cuide de você, que você tenha uma gestação saudável e consiga, né, aí trazer esse baby ao mundo, a esse mundão, né, tirar ele da sua barriga, do seu ventre, no momento certo, né, doutora? Exato. A assistência pré-natal, confie no seu obstetra e no serviço que o seu bebê vai nascer. E se você é paciente do SUS, procure o seu posto de saúde e marque a sua consulta. Isso mesmo, todo mundo fazendo pré-natal. Isso, obrigada pela oportunidade, Mara. Obrigada, bom sempre dia. Maravilhoso quando você vem aqui. Vamos falar os contatos redes sociais, né? Vamos falar aí para o pessoal de casa, pode ficar à vontade. Nesse mês do Novembro Roxo, a gente está trabalhando lá no Hospital Arthur Ramos com a nossa equipe multidisciplinar. Devido à pandemia, né? Está sendo tudo online mesmo, então a gente vai ter uma live onde vocês podem acessar os dados através do Instagram, @Hospital Arthur Ramos, no dia 25 de novembro. Sim. E a gente vai ter uma equipe multidisciplinar falando sobre o tema e respondendo perguntas e respostas. Muito bem. Então, ainda ficou com alguma dúvida? Não tem problema. Acompanha lá no Instagram do Hospital Arthur Ramos essa live que vai acontecer no dia 25, semana que vem. Com mais calma, você vai poder acompanhar muitas informações e ainda por cima com uma equipe multidisciplinar, né? Exato. Obrigada, Mara. Bom dia, viu? E olha só, você que está aqui ligadinho com a gente não vai sair daí, tá? Ainda tem muita coisa para acontecer aqui no programa. Daqui a pouco estou de volta.